Elas foram disseminadas, inclusive pelas redes sociais, em relação ao tema, e nem todas foram muito esclarecedoras, né? No outro bloco eu falava sobre a importância da gente trazer informação adequada e esclarecimento sobre as coisas, e esse bloco aqui tem esse propósito nesse tema específico. E por isso, a gente está recebendo aqui hoje a coordenadora do Coletivo Negro Todas as Cores aqui de Sorriso, Mara Cruz, que também é a presidente da Associação Mulheres que Apoiam Mulheres. Então, Mara, bem-vinda. Bom dia, primeiramente. Bom dia a todos que nos ouvem. Estamos aqui para esclarecer, tirar algumas dúvidas e chega, né, pessoal, de fake news. Eu quero dar um bom dia a vocês, pedir para que vocês participem, para que não fique dúvidas sobre de que fato, por que a criação do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. A gente, assim como foi falado ano passado, né, a gente falou da importância. Gente, é incrível que a gente falou lá no mês de novembro, lembra? Da importância, todo mundo naquele apoio, todo mundo falando, gente, é importante. Será que era por conta só da Semana da Consciência Negra? Será que era por conta do mês da Consciência Negra? Ou a gente tem que falar, como foi falado ano passado, que é o ano inteiro falar sobre esse assunto? E ser efetivo, né, nas coisas. Isso, ser eficaz nas ações. A Thalita Nascimento está aqui também, ela que integra o Conselho Fiscal da Associação e a diretoria do Coletivo Negro, né? Bom dia também, Thalita, bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos, bom dia Sorriso. Então, a gente veio para esclarecer pautas, né, e falas preconceituosas que já está mais do que na hora de ter um basta, né? Perfeito, perfeito. Vamos começar retomando rapidinho. Muitos conselhos, Sorriso tem muitos conselhos, eu sou 1000% a favor desse controle social que as comunidades em geral têm a exercer em relação ao serviço público por meio dos conselhos. Os conselhos abrem cadeiras que representam, amplia-se de uma forma gratuita, veja lá, porque todo conselho trabalha voluntariamente, a representatividade popular para começar a conversa. E quando você tem a possibilidade de criar um conselho como este, que além de tudo vai possibilitar acesso a recursos, né, Mara, para projetos específicos, a gente fica se perguntando por que travar? O que aconteceu? Por que vocês viram essa retirada? Como que vocês viram essa retirada desse projeto da Câmara? Então, a gente ficou assim meio perplexo, porque é um conselho para a população, para a comunidade. Sim. Assim como você acabou de falar, são valores que são destinados à saúde da população negra, à educação da população negra, todos que se enquadram, mesmo sendo... Ai, mas o branco não entra. Entra, gente, porque se você vai fornecer saúde e educação, é a população de Sorriso que ganha. Em geral. Todos que ganham. É em geral. E eu trouxe aqui uma nota de esclarecimento que eu gostaria de fazer a leitura para vocês entenderem um pouco a questão do conselho. Vamos lá, Mara. Diante de questionamentos recentes sobre a composição do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Sorriso, que é o CONPIR, é importante esclarecer alguns pontos à sociedade, que foi nos negado quando da pauta na Câmara, porque não fomos convidados. Não foram chamados para opinar a respeito. Então, se a gente estivesse lá, a gente tinha debatido e falado o porquê da importância. Perfeito. Né? O Conselho é um espaço de participação social prevista nas políticas públicas de promoção de igualdade racial no Brasil. E tem como referência o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei número 12.288 de 2010. Seu objetivo é contribuir para o enfrentamento do racismo, da discriminação racial, da intolerância religiosa e de outras formas de desigualdade historicamente que atinge a população negra, povos de matriz africana e comunidades tradicionais. Certo? A presença de diferentes segmentos da sociedade civil nesse espaço ocorre justamente para ampliar o debate sobre essas desigualdades, que são os LGBTs, que o questionamento foi isso também, tá? Então, assim, as políticas públicas atuais reconhecem que muitas pessoas sofrem discriminações que se cruzam. Envolve fatores sociais, culturas diversos, que também colocamos capoeiristas e pessoas também nordestinos dentro do Conselho. Perfeito. Por isso, a participação de diferentes movimentos e organizações da sociedade civil. Isso que fortalece o diálogo e contribui para a construção de políticas públicas mais justas e eficazes. A gente está falando sobre justiça e igualdade. Cabe lembrar também que em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o LGBTfobia pode ser enquadrado na legislação que se trata do crime de racismo contra
racismo quando caracterizado como prática discriminatória. Essa decisão reforça que o combate a discriminações deve ser tratado de forma ampla dentro das políticas públicas de igualdade. Sobre o questionamento quanto à ausência da chamada bancada evangélica, na composição do Conselho, é importante esclarecer que o Conselho de Promoção da Igualdade Racial não são organizados por bancadas parlamentares ou por representações religiosas. Trata-se de um espaço de participação da sociedade civil voltada à formulação, acompanhamento e fortalecimento de políticas públicas relacionadas à igualdade racial. Não estamos falando sobre bancadas, sobre parlamentos e nem representações religiosas. Porque quando foi questionado por que matriz africana está lá? Porque é a única religião que embasa dentro das questões raciais, que sempre esteve na luta contra essa discriminação. Isso não significa exclusão de qualquer pessoa em relação à sua fé ou religião. O Conselho é um espaço democrático, aberto ao diálogo e à participação social. O que define a sua composição são os segmentos ligados diretamente às pautas ao combate ao racismo, à intolerância religiosa, às desigualdades históricas presentes na sociedade brasileira. Se vocês querem fazer parte, sejam bem-vindos a vir participar. A gente até acha importante. Por quê? Porque significa que estamos juntos, unidos em uma só. Uhum. Pela mesma causa. Perfeito. A criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial é importante porque estabelece dentro do município de Sorriso um instrumento institucional de escuta, diálogo e construção coletiva de soluções para problemas sociais que ainda afetam parte da população. O Conselho contribui para orientar políticas públicas, promover ações educativas, incentivar o respeito à diversidade cultural e fortalecer iniciativas que busquem reduzir as desigualdades e prevenir situações de preconceito e intolerância. Em um município em crescimento, como Sorriso, a existência de espaços institucionais de participação da sociedade fortalece a democracia, amplia os diálogos entre sociedade, poder público e ajuda na construção de políticas públicas mais sensíveis à realidade da população. Então, o objetivo do CONPIR é garantir que vozes historicamente desafetadas por desigualdade desse espaço em Sorriso tenham a construção de políticas públicas promovendo respeito, cidadania e igualdade de oportunidades. Em nenhum momento em nossas falas nós falamos somos contra a Bíblia, como foi disseminado, somos anti-Deus, somos a maldade, porque eu leio a Bíblia. Eu vi alguns vídeos mesmo, chegaram inclusive vídeos também pelas redes sociais, meio de comunicação não oficial, eu diria, né? Porque daí as pessoas imaginam que pela rede social não tem que se responsabilizar, só que tem sim, né? Tem sim. Às vezes a gente evita de caçar uma briga judicial, mas se brigasse ganharia a causa com toda certeza, porque tem que assumir o que está falando. Então não dá para esconder, não vejo sentido nenhum. Foi retirado, pelo que eu fiquei sabendo aí, pedido, não é? Na Câmara para retirar essas representatividades lá de dentro, essas duas situações das religiões afro e LGBT. É isso? Isso. Quando a lei prevê que o Conselho tenha cadeiras para isso. É isso? Mas na verdade eles bateram na pauta pelas trans e travesti que fazeriam parte desse conselho. Nenhum momento por causa LGBT, né, Mara? Mas em si por causa do gênero, né? De trans e travesti. A briga sempre vai ser em Sorriso a questão de gênero. Só que eu acho assim, que tudo na vida tem que ser discutido. A gente mora em Sorriso, estamos no estado do Mato Grosso, mas a gente não é só. Nós temos um Brasil, né? E aí, assim, por mais que a gente tente correr, tem a TV, tem o rádio, tem jornal, tem livros que falam sobre esses assuntos. Então, se você não quer que o adolescente, alguém, uma criança, entenda errado essa pauta, explique corretamente. Converse. E sem contar os recursos que viriam para Sorriso pelas pautas que tem dentro do Conselho. Isso. Porque, pensa, a gente vai tratar da população com recursos que vêm diretamente para a população negra, mas é destinado à comunidade Sorriso. Não vai ser fechado. E não estamos aqui para falar sobre religião, sobre gênero. A gente está falando sobre uma luta de igualdade. Gente, nós temos 23 conselhos. Eu não sei se vocês sabem, a população de Sorriso participa dos conselhos. Nós temos 23.
Algum de vocês foi convidado, presidente de bairros? Eu sei que faz parte do conselho de presidente de bairros. Tem? Bom, eu deixo o Vamos lá. espaço disponível para que as pessoas se pronunciem a respeito. O objetivo de vocês aqui, enquanto entidade e como cidadãos também, é claro, a gente precisa dizer isso, é conseguir que este conselho seja criado em Sorriso. Ponto. Vocês não vão pegar dinheiro da prefeitura, vocês não estão pedindo dinheiro da Câmara. Não vai ter. A gente deixou de receber o ano passado 1 milhão. De fora. De fora, De que eu fui recursos procurada, destinados a isso. destinada 1 milhão. Mara, eu preciso saber, tem um conselho aí de vocês? Eu falei, não vai ser criado. Eu estava toda contente, eu tinha passado até a gente falado. Isso, E aí deixou de ser destinado 1 milhão. Tá, vocês iam trabalhar com educação, saúde. É para isso. Vocês têm? Não, não tem. Ah, em mês de fevereiro. Mara, a gente tem 30 mil reais que vai ser destinado para o conselho e mais um salário que vai ser destinado à pessoa para trabalhar no conselho, para vocês 30 mil para você montar o conselho. Cadê? Os editais que estão abertos. Vocês precisam de autorização, no caso, que o Poder Executivo, de fato, encaminhe esse projeto e que a Câmara aprove e ponto. Só que criou-se uma polêmica, trazendo questões religiosas para esse meio. Isso. A gente não tem cadeira para religião, é isso? A não ser a questão afro por ser negra mesmo. Isso. Não, a verdade está dentro da pauta, é isso? Isso. E assim, a gente não está aqui para brigar com ninguém. Quer vir participar? Vamos mudar. Então, vem. Bancada evangélica, não estamos aqui para discutir nada sobre isso. Nós estamos querendo saber se vamos ter esse conselho, porque assim, os editais estão abertos para recursos, se destinar valores tão altos como 1 milhão para você receber, para você tratar a população de Sorriso de forma abertamente, que a prefeitura não vai estar gastando com nada, vai ser voltada para um conselho, que já temos 23 conselhos, então mais um conselho, como eu já ouvi, criação de mais um conselho, mas é um conselho que vai ter fundos, um conselho que vai trazer recursos. A gente não está discutindo questão de gêneros, de homofobia, né, porque tem isso. Ainda que é um assunto que a gente não deixa de falar quando precisa. Mas não sei o quê, quer ver? Recurso, quando a gente fala de recurso, nesse caso do conselho, não significa que não vá sair do caixa público, vai sair também como fonte principal, porém, pode ser pego na iniciativa privada. E outra, se Sorriso não tiver conselho, vai para Lucas do Rio Verde, que tem conselho. Vai para não sei aonde que tem conselho. Não é assim, Mara? É assim que funciona. Esse é o X da questão. Isso. Não que eles não mereçam, mas Sorriso também merece. Tem pessoas que precisam de apoios aqui, né? Isso. A gente tem que sempre pensar o seguinte. Mas vem do governo federal e é dinheiro nosso. Mas vem muito dinheiro nosso também para outros conselhos, para outras situações que a gente não acompanha, que a gente não faz essa vistoria. Perfeito. Então, por que só quando fala do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, mas o dinheiro também é nosso, né? Pensa só nesse questionamento. Quantos de vocês acompanham? Quanto é destinado para cada conselho, que são 23? Quantos conselhos têm esse dinheiro? Quantos não têm? Né? Quantos têm fundo? A gente, a criação do Conselho de Promoção da Igualdade, a gente pode, com algumas limitações, receber em forma de parceria da iniciativa privada. Todos no portal da transparência. Para isso funciona como prestação de conta, de tudo. Exatamente. Só que assim, vocês já pararam para pensar que vocês estão falando de um conselho que nem foi criado, e os que foram criados, vocês já pararam para ver para onde foi destinado cada valor? Essas perguntas que a gente tem que se fazer. Por que debater um conselho que está sendo criado porque o nome dele é Promoção de Igualdade Racial e não se discute outros conselhos, né? Que estamos aí. Eu sou contra esse conselho, mas eu não sou racista. Isso. Né? E corre sangue vermelho também no meu corpo, como corre no dela também, no da Marlene. Né? Temos cores diferentes, mas só que entender que a realidade minha é diferente da dela. A gente está falando para uma sociedade, que eu não estou falando de Sorriso, mas a gente está falando de Brasil, nível Brasil. Exatamente. Viver só na sua bolha dizendo que o meu sangue não é como o seu, quer dizer que não é igual? Eu não estou dizendo que não seja igual. Eu estou dizendo que são realidades diferentes, oportunidades diferentes. Verdade. E que a gente tem que tirar essa venda dos olhos e achar que todos somos iguais. Somos iguais perante a lei, conforme o artigo 5º da Constituição.
Mas a Na desometria da realidade- pena, que vamos dizer sobre a desometria da pena, de fato nós somos iguais? A sociedade condiz com essa igualdade? Na prática, Na na prática, ação do na dia ação. a dia. Tem que pensar, nós não podemos fingir que já... Primeiro, a gente nunca sabe de tudo, né? Eu sou uma eterna aprendiz, uma eterna estudante. Tanto que ano que vem, graças a Deus, vou receber mais um diploma, se Deus quiser, né? Do ensino superior, com muita alegria, né, Mara? Porém, além de tudo isso, abra a cabeça, todos nós precisamos abrir a cabeça. Se eu não tenho nada contra, então por que eu sou contra a criação de um conselho que vai trazer contribuição? E é só isso que vocês estão pedindo, afinal de contas, que o conselho seja retirado do papel, como foi realmente prometido. Inclusive, eu estava perguntando para a Mara aqui, antes da gente voltar para o ar, se ela já havia pedido espaço na Câmara, espaço de fala mesmo, porque cidadão pode pedir espaço de fala. Você pediu, está aguardando a resposta ainda, é isso? Isso, eles me pediram para oficializar, e daí a gente vai oficializar para esse espaço, até mesmo para a gente levar essa nota de esclarecimento, que a gente está colhendo algumas assinaturas, porque assim, nós não estamos criando algo que não está pautado em lei, gente. A gente está criando algo que existe na lei, algo que não é nada voltado a questões religiosas, nada Não é voltado contra ninguém. É um conselho como outros que estão aqui criados em Sorriso. Só que a diferença é que vai ser destinado a uma população indicada na lei aqui, mas que toda a sociedade vai acabar ganhando com tudo isso. E que não vai trazer prejuízo, muito pelo contrário, né? Prejuízos a ninguém. Nós precisamos sair do discurso, né? E partir para a prática. Então, quem se dispõe a defender causas nobres, está aí uma sugestão minha, pessoal, para quem tem esse poder de defesa com força de fato, não é? Conselho da Igualdade Racial significa o quê para você? Tira um tempinho hoje para pensar sobre isso, que é importante que a gente pense. Aqui nós somos um canal aberto às falas de todas as pessoas, e eu penso que tudo precisa ser tratado de forma transparente. Não você chama o fulano lá, grava um vídeo aqui e manda nas redes sociais aí para ir fazendo a cabeça do povo. Gente, o povo tem que ter própria cabeça. Quem anda em cabeça de outro é o quê mesmo? Piolho. Tem que falar mesmo. Pois é, gente. Então vamos pensar com muito carinho a respeito e tomar decisões, trazer opiniões pessoais pautado em realidades e numa situação aqui que a gente ficou sem entender muito bem. Antes das meninas entrarem, eram outras pautas que a gente está esperando respostas do poder público. Então eu coloco mais essa na pergunta. Por que retirou-se da Câmara o projeto de criação do Conselho de Promoção da Igualdade Racial e, principalmente, o que será feito agora a respeito? Essa é a pergunta de vocês. Essa é a nossa pergunta. A gente até fica sem saber o que está acontecendo, até porque fomos nós que procuramos o Poder Executivo para a gente solicitar, né, essa criação. Sim. Fomos muito bem atendidos, a gente iniciamos as tratativas e tudo, e aí, de repente, esse choque, assim, de não entender ao certo... Saiu da pauta. Saiu da pauta. Misterioso né? E aí a gente quer essa resposta, porque... Não estamos buscando briga e muito menos discórdia, mas sim a criação do conselho. Muito bem. Thalita, algo mais que você queira acrescentar em relação a tudo isso que a gente falou? É que quando a gente fala da igualdade social, a gente também fala sobre pregar o amor, né, Mara? Quando a gente estava falando. Se Deus pregava o amor, então por que esse ódio tanto? Então vamos lutar, né, pra gente conseguir esse conselho para Sorriso e que vai ajudar para todo mundo. Não é uma classe social só que vai prevalecer, mas sim a população de Sorriso inteira. Perfeito, muito bem colocado. Isso. Pensa, em nenhum momento, eu sempre falo isso para as pessoas, em nenhum momento Jesus Cristo, ouve-se na história, que ele deixou nenhum secretário para julgar. O Deus deixou. Né? E a gente ouve tanto julgamento, tantas informações erradas, e a gente precisa falar sobre a verdade. A gente não está aqui buscando um espaço, a gente já está nesse espaço. A gente já contribui para a sociedade de Sorriso. Eu estou aqui há mais de 20 anos em Sorriso, então, assim, eu já sou uma contribuinte, uma sorrisense. Então, assim, é o nosso espaço, a gente não está brigando por muito, é só estar aqui. Inclusive, a Mara é responsável pela criação e manutenção aí de uma entidade que apoia mulheres que eventualmente precisam de socorro em momentos difíceis, que a gente nunca sabe quando eles vêm na vida, né? Mulheres que apoiam mulheres, é isso que vocês trabalham. A gente está aí desde 2021,
que a gente constituiu com o CNPJ a associação. Falo em nome de mulheres da periferia. Mulheres que a gente pensa que em Sorriso não tem, mas tem. Nós temos bairros periféricos em Sorriso. Sim. Nós temos mulheres que nos pedem socorro, mas quando elas nos pedem socorro, elas não, às vezes não vão buscar a justiça, mas elas vêm nos buscar porque nos confia em nosso trabalho, confia de que pode sim contar com a gente naquele momento. Você conhece aquela realidade? Conheço essa realidade. É essa realidade que eu conheço. Eu não conheço a realidade de fantasia. Fantasias que às vezes são pregadas e que acabam deixando o nosso trabalho como associação pequena, periférica, né? Assim, sem conseguir se desenvolver. Mas estamos aqui trabalhando ainda em Sorriso, movimentando, buscando parcerias, né? Agradecendo as pessoas que são parceiras ali junto com a gente. Mandar um abraço a essas mulheres também que são atendidas pela associação. Beijo a todas. Beijo a todas essas mulheres. Também quero deixar importante também sobre o coletivo, que ele não fica só trabalhando durante uma vez no ano que está ali. Sim, o ano inteiro vocês o ano inteiro a gente está movimentando e espero ter mais pessoas engajadas nessa pauta, porque por mais que as pessoas falem, tem falas que nós somos todos iguais, saia da bolha e comece a reconhecer o ponto de partida de quando começa o racismo. Preste atenção que tem falas que elas não são condizentes com a realidade. A gente está numa sociedade em que eu até tenho um amigo preto. São falas. Que loucura, né? Eu até tenho um amigo preto. Até tenho um amigo preto. É loucura. Até tenho. Meu marido, ele é mais escurinho que eu. Mais escurinho que eu é escuridão. Não tem nada a ver com cor, escuridão. Difícil. O preto, ele não... porque ele quando não caga na entrada, ele caga na saída. São falas assim, sabe? Por que que só preto é pejorativo? Por que que só serviço de preto? Então, assim, são falas que a gente, né, fala. Então, assim, a melhor forma de você saber a Lei 10.000, que é para ser implementada nas escolas, chega de ser só fantasia, usar só lá no mês de novembro. É o ano inteiro e é o tempo inteiro. Mesmo, dentro das escolas, sentar e fazer reuniões. Eu já vi um quadro uma vez, no Dia da Consciência Negra, num espaço em que... a gente fez um quadro negro para expor, né? Várias pessoas brancas misturadas com pardas e o preto mesmo não estava lá. E aí, às vezes, você fica assim, mas qual que é a participação da pessoa negra mesmo, de fato, nesses espaços? São elas que têm que ser chamadas a conduzir esse espaço, a estar dentro desses espaços. Verifica, quando você quer falar sobre igualdade, vamos lá. Olha para a prefeitura, vamos colocar assim. Quantas pessoas pretas estão em cargos de liderança? Câmara de Vereadores, quantas pessoas pretas estão lá? Não tem capacidade? Tem certeza? Olha a história, quantos inventores, mulheres negras, escritoras, política, educação, né? Áreas que precisam, de fato, a gente tem que olhar com e que a história conta que foram pessoas negras que inventaram, mas que tiveram a sua história roubada, entende? Então, assim... Pare de falar mentiras e comecem. E outra, tem pessoas que são pretas, que não estão em religião de matriz africana, mas elas são conduzidas a dizerem, a serem humilhados. Não que seja errado. Gente, cada um tem a sua fé. Religião não tem a ver com isso, né? Religião não tem a ver com isso. Então, pelo amor de Deus. Chega de disseminação de ódio. Chega. É verdade. Meninas, preciso encerrar com vocês, mas a gente volta a essa pauta sempre que necessário. Vocês fiquem à vontade, a porta está aberta. E vamos aqui fazer um apelo público. Câmara de Vereadores, por favor, né? Nós aqui também queremos uma resposta. O que foi que aconteceu com esse projeto de criação do Conselho de Promoção da Igualdade Racial em Sorriso? E bora fazer isso funcionar, porque não tô vendo aqui motivo para não ter. Se tiver motivo, por favor, me esclareça, que eu gosto de aprender. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Qualquer informação, solicitação, pode mandar mensagem para a Marlene, ela tem nosso contato.